Esse trabalho foi realizado pelas alunas Amanda Santana, Giovanna Neri, Letícia Bifone Benedito, Lívia Frise e Luísa Cainelli. O objetivo do trabalho é desenvolver uma receita e calcular o seu rótulo, ou seja, calcular o valor energético e o valor diário da porção, além de calcular o gasto calórico e a intensidade do exercício. Nessa tabela estão os ingredientes utilizados na nossa vitamina e os seus nutrientes. Para realizar o cálculo do valor energético, basta multiplicar a quantidade total em gramas do nutriente pela quantidade de quilocalorias ou quilojoule fornecida por ele. Sabendo que 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias, é necessário multiplicar o valor obtido na tabela, que é 36,020, por 4, e vamos obter 144,08 quilocalorias. Fazendo isso para os demais nutrientes da tabela, como a proteína e as gorduras totais, obtemos que essa receita nos fornece 209 quilocalorias. Para calcular o quilojoule, basta realizar o mesmo cálculo, multiplicando o carboidrato por 17, a proteína por 17 e as gorduras totais por 37. Ao realizar a soma, concluímos que essa receita nos fornece 882 kJ. Para calcular o valor diário, a porcentagem de VD, devemos considerar que os valores de referência da tabela cinza representam o nosso 100%. Então, para calcular o valor diário do valor energético, vamos considerar que 2.000 quilocalorias é o nosso 100%, e que X representa a caloria obtida na nossa receita, ou seja, o 208,94 quilocalorias. Ao realizar a conta pelo método regra de 3, obtemos que 208,94 quilocalorias da nossa receita representa 10% do valor diário. Devemos realizar esse cálculo para todos os demais nutrientes da receita. E esse é o rótulo da receita. Aqui, vamos demonstrar o cálculo do gasto calórico, considerando a equação padrão abaixo. GE, que é o gasto calórico da atividade, deve ser substituído por 209 quilocalorias que foi encontrado na receita. MET deve ser substituído por 10, que é o valor padrão da tabela para uma corrida numa pista. O peso deve ser considerado o peso da aluna, que no caso é 48 quilos. E o tempo é o que precisamos encontrar. Fazendo essa conta, concluímos que para gastar 209 quilocalorias da receita, a aluna deve correr por 24,88 minutos. Para realizar o cálculo de intensidade, foi utilizado o método do teste Rockport, que consiste em caminhar por 1.600 metros o mais rápido que puder, marcando o tempo gasto em minutos e segundos do início ao fim dos 1.600 metros. Assim que finalizar a caminhada e anotar o tempo, meça o número de batimentos cardíacos. Para medir o número de batimentos cardíacos, coloque o polegar no pulso e conte a pulsação por 15 segundos. E multiplique por 4 para ter o número de batimentos cardíacos por minuto. Então, considerando que o peso da aluna é 48, foi convertido em libras, multiplicando por 0,454 e chegamos ao total de 105,726. A aluna tem 22 anos e é mulher. Ela gastou 15 minutos para caminhar 1.600 metros e sua frequência cardíaca foi 21, que multiplicando por 4 deu 84 batimentos por minuto. Substituindo os valores na fórmula, chegamos que o VO2 máximo é 54,08 ml/kg por minuto. Agora, com estes dados, precisamos descobrir o quanto vale o MET. Se um MET equivale a 3,5 ml/kg por minuto, X equivale a 54,08. Depois de fazermos as contas, concluímos que o valor do volume máximo de oxigênio é 15,45 metros. Para realizar o cálculo da intensidade, que também é uma fórmula padrão, você deve usar o MET da atividade, que no nosso caso é 8, e dividir pelo volume máximo, que equivale a 15,45.
Após fazer a conta, chegamos à conclusão de que o cálculo da intensidade equivale a 51,77. As possíveis interações entre os alimentos da receita e medicamento estão na tabela abaixo. Ao consumir essa receita, é recomendado evitar a administração junto ou próximo dos medicamentos omeprazol e ranitidina, por redução na absorção da vitamina B12. Além desses medicamentos, também é recomendado evitar a administração dos alimentos da receita junto ou próximo dos medicamentos espirolactona e amirolida, devido à redução da absorção de cálcio e potássio. Esse foi o trabalho realizado pelas alunas. Obrigada.